Revelação de Emanuel Swedenborg, servo do Senhor, sobre o sentido espiritual do texto de Apocalipse, capítulo 1. Recomenda-se, portanto, a leitura desse capítulo de Apocalipse para a compreensão desta revelação que o Senhor conferiu a Emanuel Swedenborg no século XVIII, o que é uma novidade ainda porque ninguém conhece. Diz assim o texto: sentido espiritual, conteúdo de todo o capítulo. Esta revelação vem do Senhor somente e ela é recebida por aqueles que devem ser de sua nova igreja, a qual é a Nova Jerusalém, e que reconhecem o Senhor como Deus do céu e da terra. O Senhor também é descrito quanto à palavra. Conteúdo de cada versículo. Os números indicados depois de cada significação referem-se aos parágrafos ao longo desta obra. Revelação de Jesus Cristo significa predições pelo Senhor sobre Ele mesmo e sobre sua igreja, tal qual ela será em seu termo e tal qual ela vai ser no futuro. Que Deus deu a Ele para indicar a seus servos significa para aqueles que estão na fé proveniente da caridade. Número 3. As coisas que devem ser feitas em breve significa as coisas que devem suceder com certeza para que a igreja não pereça. E as significou enviando pelo seu anjo ao seu servo João, significa que foram reveladas pelo Senhor, por intermédio do céu, aos que estão no bem da vida proveniente da caridade e da fé da caridade, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, significa aqueles que, de coração e assim na luz, recebem a divina verdade pela palavra e reconhecem que o humano do Senhor é divino. Todas as coisas que viu significa sua iluminação em todas as coisas que estão nesta revelação. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas. Significa a comunhão com os anjos do céu daqueles que vivem de acordo com a doutrina da Nova Jerusalém. Porque o tempo está próximo, significa o estado da igreja é tal que ela não pode persistir por mais tempo de modo a ter conjunção com o Senhor. João às 7 igrejas significa a todos os que estão no mundo cristão onde está a palavra e onde por ela o Senhor é reconhecido e que se aproximam da igreja. Que estão na Ásia significa aqueles que pela palavra estão na luz da verdade. Graça a vós e a paz significa a saudação divina, daquele que é, que foi e virá, significa do Senhor que é eterno e infinito e que é Jeová, e dos 7 espíritos que estão diante de seu trono, significa do céu inteiro onde o Senhor está em sua divina verdade, e de Jesus Cristo, significa o divino humano, número 15. Ele, a testemunha fiel, significa que é a divina verdade mesma. Ele, o primogênito entre os mortos, significa que ele é o divino bem mesmo. Ele, o príncipe dos reis da terra, significa de quem vem toda a verdade procedente do bem da igreja, que nos ama e nos lava de nossos pecados no seu sangue, significa que ele, pelo amor e pela misericórdia, reforma e regenera os homens por meio de suas divinas verdades que vêm da palavra. E nos faz reis e sacerdotes, significa que faz com que aqueles que foram nascidos dele, isto é, que foram regenerados, estejam na sabedoria proveniente das divinas verdades e no amor proveniente dos divinos bens. Para Deus e seu Pai significa as imagens de sua divina sabedoria e de seu divino amor. A Ele glória e força nos séculos dos séculos, significa a quem somente pertence a divina majestade e a divina onipotência pela eternidade. Amém, significa a divina confirmação pela verdade, assim por Ele mesmo.
Eis que ele vem com as nuvens do céu, significa o Senhor se revelará no sentido da letra da palavra, ele abrirá o sentido espiritual no fim da igreja. E todo olho o verá, significa todos os que estão pela afeição no entendimento da divina verdade, o reconhecerão. E os que o traspassaram, significa aqueles que na igreja estão nas falsidades, também o verão. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, significa isso sucederá quando não mais houver nenhum bem e nenhuma verdade na igreja. Sim, amém, significa a confirmação divina que isso deve acontecer assim. Número 28. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, significa o Senhor é o si mesmo e o único desde os primeiros até os últimos, de quem procedem todas as coisas. Por conseguinte, é o amor mesmo e único, que é a sabedoria mesma e única, e a vida mesma e única em si. Assim é o Criador, o Salvador e o Iluminador mesmo e único por si. Por conseguinte, que é o todo em todas as coisas do céu e da igreja. Número 29. Diz o Senhor, que é e que foi e que há de vir, significa que é eterno e infinito e que é Jeová. O Todo-Poderoso significa que é, vive e pode por Ele mesmo e que governa todas as coisas segundo os primeiros pelos últimos. Número 31. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro, significa os que estão no bem da caridade e, por conseguinte, nas verdades da fé. Número 32. Na aflição e no reino e na paciente expectativa de Jesus Cristo, significa as coisas que na igreja são infestadas pelos males e pelas falsidades, mas que os males e as falsidades serão afastados pelo Senhor quando Ele vier. E está na ilha chamada Patmos. Estava na ilha chamada Patmos, significa o estado e o lugar nos quais ele pôde ser iluminado. Número 34. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, significa que de coração e assim na luz a divina verdade é recebida por meio da palavra e que o humano do Senhor é reconhecido como divino. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, significa o estado espiritual então resultante do influxo divino. Número 36. Ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta, significa uma percepção manifesta da divina verdade revelada do céu. Número 37. 11. Dizendo, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, significa que é o si mesmo e o único, desde os primeiros até os últimos, de quem procedem todas as coisas, e outras como acima. O que vos escreve no livro significa a fim de que essas coisas sejam reveladas à posteridade, e manda-os às igrejas que estão na Ásia, significa para os que no mundo cristão estão na luz da verdade que vem da palavra. A Éfeso e Esmirna e Pérgamo e Tiatira e Sardes e Filadélfia e Laodiceia, significa de acordo com o estado de recepção de cada um especificamente. Versículo 12. E virei-me para ver a voz do que falava comigo. Isso significa a inversão de estado dos que estão no bem da vida quanto à percepção da verdade da palavra, quando se voltam para o Senhor. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, significa a nova igreja estará na iluminação que vem do Senhor pela palavra. Verso 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, significa o Senhor quanto à palavra de quem procede essa igreja. Com um vestido até os pés, significa o divino procedente, que é a divina verdade. E cingido pelos peitos com um cinto de ouro, significa o divino procedente e ao mesmo tempo conjugante, que é o divino bem. Verso 14. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã alva, como a neve, significa o divino amor da divina sabedoria, nos primeiros e nos últimos. E seus olhos como chama de fogo.
significa a divina sabedoria do divino amor. E seus pés semelhantes ao latão reluzente, como abrasados em uma fornalha, significa o divino bem natural. E sua voz como a voz de muitas águas, significa a divina verdade natural. Verso 16: e tendo em sua mão direita 7 estrelas, significa todos os conhecimentos do bem e da verdade da palavra pelo Senhor. E de sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes, significa a dispersão das falsidades pelo Senhor por intermédio da palavra e da doutrina procedente dele. E sua face era como o sol que brilha em seu poder, significa o divino amor e a divina sabedoria, que são ele e procedem dele. Verso 17: e quando o vi, caí a seus pés como morto, significa o desfalecimento da vida própria resultante da presença do Senhor. E ele pôs sua mão direita sobre mim, significa a vida então inspirada por ele, dizendo: não temas, significa o reerguimento e então a adoração provinda de uma extrema humilhação. Eu sou o primeiro e o último, significa que ele é o eterno e o infinito, portanto Deus único. Verso 18: e que vivo, significa somente ele é a vida e somente dele vem a vida. E fui morto, significa ele foi menosprezado pela igreja e seu divino humano não foi reconhecido. E eis que sou vivo pelos séculos dos séculos, significa ele é a vida eterna. Amém significa a confirmação divina, que é a verdade. E tenho as chaves do inferno e da morte, significa que somente ele pode salvar. Verso 19: escreve as coisas que viste e as que são e as que sucederão depois, significa que todas as coisas que são agora reveladas são para a posteridade. Verso 20: o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 castiçais de ouro, significa os arcanos nas visões sobre o novo céu e a nova igreja. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, significa a nova igreja nos céus, a qual é o novo céu. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, significa a nova igreja na terra, a qual é a nova Jerusalém, descendo do Senhor pelo novo céu.